Recentemente, a Polygon andou dando um susto nos investidores de curto prazo porque ela derreteu mais de 20%. Vocês estão vendo em algum lugarzinho na tela que eu tô deixando aí para você. Nesse vídeo você vai entender direitinho o porquê que aconteceu, se vale a pena segurar, se vale a pena vender os ativos logo, se perdeu os fundamentos, se não perdeu. Fica comigo até o final para você entender todo o passo a passo. E antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vem comigo. A primeira coisa que você tem que entender é o porquê que a Matic derreteu tanto num curto espaço de tempo. Então vamos lá, pessoal. Saíram uma série de notícias culpando a Binance, inclusive falando que a Matic vai morrer, agora pregando o apocalipse, o fim do mundo. Sempre tem aí os pregadores de apocalipse, não é mesmo? Pois bem, mas vamos entender aqui, ó. Várias notícias negativas saíram em função desse anúncio da Binance aqui. Por quê? Porque a Binance Futures, ela acabou excluindo, né, um dos pares aqui do futuros, lá dos contratos futuros, de Matic contra a BUSD. Isso aqui causou uma grande repercussão e aí a galera já sempre busca aquela justificativa porque a queda veio, não é mesmo? E aí o pessoal tá atribuindo parte dessas desculpas a esse caso, a esse anúncio que a gente tá vendo aqui. Eu acho isso uma grande balela, até porque, se você observar os últimos anúncios aqui da Binance, as deslistagens aqui na Binance, só nas últimas 2 semanas nós tivemos vários pares de negociações, tanto no mercado spot quanto no mercado futuros, saindo aqui da Binance. É porque é aquela história, pessoal, basicamente sistema capitalista, o que vale a pena para a corretora, ela deixa, o que não vale, ela acaba não deixando, tá bom? Mas enfim, por que então, Guilherme, que você acha que de fato, qual que é o motivo das quedas? Cara, não tem muito segredo aqui não. A culpa das quedas é basicamente a questão do BTC. Então a gente sabe muito bem que as altcoins, elas estão internamente ligadas ao Bitcoin. Se o Bitcoin cai, se ele sofre uma queda, uma desvalorização, um dump num curto espaço de tempo, naturalmente isso acaba refletindo nas altcoins e a Matic é uma delas, ela não é a salvadora da pátria, ela infelizmente acaba pagando também. A gente sabe muito bem que se o Bitcoin corrige lá cerca de 14%, por exemplo, ó, num curto espaço de tempo, a gente tá vendo aqui essa queda, a Matic infelizmente ela não se livrou, pessoal. Então a gente tá vendo aqui o gráfico da Matic contra o STT, ela derreteu cerca de 22%, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Você pode perguntar também, cara, por que que o Bitcoin derreteu? Aí tem mais a ver, na minha visão, com o cenário macroeconômico, né? A macroeconomia focada principalmente na economia dos Estados Unidos. A gente tem uma série de notícias que eu já apresento isso em live para os queridos amigos engenheiros já há um certo tempo. Uma delas aqui atrelada à inflação, as atas do FONC, o FONC sendo mais agressivo. Para quem não sabe, aqui é o Comitê Federal de Mercados Abertos, né? Os participantes ali do FONC sendo mais agressivos com relação a possíveis novos aumentos de juros. Então o mercado tende a não gostar dessas coisas, né? E esse poderia ser eventualmente um dos casos. Não acredito que esse foi o principal, mas de qualquer forma tá aí uma das justificativas. Segundo aqui, também tá atrelado aos rendimentos dos treasuries, os títulos do Tesouro norte-americano. Por quê? Porque nesse momento vale mais a pena você emprestar dinheiro para o governo do que de fato correr risco nos mercados voláteis. Então acaba tendo uma migração razoável de capital para emprestar dinheiro para o governo, porque é um investimento relativamente mais seguro e acaba pagando melhor nesse eventual cenário de taxa de juros elevada, tá? Mas o principal motivo pelo qual eu acredito que essas quedas, principalmente no Bitcoin, tenham ocorrido, foi por causa desse aqui, pessoal, a questão das crises imobiliárias na China. A Evergrande entrou com pedido de proteção contra a falência, capítulo 15, lá nos Estados Unidos, e aí acredito que esse aqui tenha sido o grande catalisador para o Bitcoin, de fato, ter gerado essa grande correção que a gente está vendo aqui, certo? Até porque, se você observar bem, a gente já está falando há um certo tempo aqui no canal, padrões gráficos lá, esse aqui é o gráfico do Bitcoin no gráfico semanal, conforme a gente está vendo, e nós já estávamos vendo esse padrãozinho de cunha de alta ou cunha ascendente, se você preferir, já há um certo tempo. Então esse padrão, pessoal, com 70% de probabilidade, ele acaba rompendo para baixo, e de fato foi o que aconteceu. Se você observar aqui, ó, no cantinho superior direito da tela, a gente está vendo o Bitcoin, ele acabou rompendo para baixo. É claro que mais para frente a gente pode buscar novas regiões de suporte, e é por isso que acaba sendo um perigo aí para a maioria das altcoins, né? Por quê? Porque se o Bitcoin derreter mais, a tendência é as altcoins acabarem caindo também. E, inclusive, isso aqui já tá para as pessoas que acompanham as lives aqui no nosso canal. Se você olhar o próprio gráfico da Matic no curto prazo, você olha aqui no gráfico diário, por exemplo, eu já vinha falando várias semanas, na verdade, desse padrãozinho de cunha de alta no tempo gráfico diário do gráfico da Matic também, que é o que? A formação de um topo descendente lá no tempo gráfico semanal. Esses padrões, eles costumam romper para baixo. Você vê que essa aqui até fez uma pegadinha do malandro nesse cantinho que a gente tá vendo aqui, ó. Ela rompeu para cima, buscou a liquidez da galera, ó, pegou o dinheiro, capturou a liquidez da galera aqui em cima, né? O pessoal achando que agora é alta, tal.
padrão extremamente falso, costuma romper para baixo, então ele pegou a galera aqui em cima e veio na direção oposta, que é o que com maior probabilidade, cerca de 70% aproximadamente, esse padrão ele acaba escapando aqui para baixo. Exatamente isso. E agora vem aquela pergunta esperta que todo mundo quer a resposta, que é a seguinte: pessoal, Matic pode corrigir mais? Ela pode buscar novas regiões de suporte? Infelizmente, na minha visão, a resposta é sim. Até porque se você olha no tempo gráfico semanal do gráfico da Matic, né, a gente estava no gráfico diário anteriormente, você vê que no tempo gráfico semanal ela começou uma região aqui, um padrãozinho de acumulação em cunha ascendente, assim como no Bitcoin, só que essa cunha já havia rompido para baixo há um certo tempo. Então, com maior probabilidade, a gente está vendo aqui esse rompimento acontecendo. Reverteu a tendência aqui no semanal, tendência de baixa, tentou reverter novamente para a tendência de alta, falhou nesse movimento, principalmente por causa da queda do Bitcoin. Mas de qualquer forma, o que eu quero destacar, pessoal? O alvo dessas cunhas de alta geralmente são as bases, e a base está centrada na faixa dos 32 centavos de dólar aproximadamente, que é essa linha amarela que você está vendo aqui, que eu acabei fazendo questão de destacar para os queridos amigos. Aí, de fato, olha, ela vai ser retestada, ela não vai ser retestada? Na minha visão, isso aqui vai depender do Bitcoin. Então, se o Bitcoin, por exemplo, segura na região dos 25 mil dólares, por exemplo, e engata uma tendência de alta no semanal ou reverte lá no mensal também, aí a gente está livre dessa região dos 30 centavos. No entanto, se o Bitcoin continuar com correções mais severas, aí, infelizmente, eu acho que não vai ter muito o que fazer, e aí aumentam as probabilidades, eu diria, da Matic buscar o alvo dos 32 centavos de dólar aproximadamente. Então essa é a ideia aqui, pessoal, só para a gente introduzir o assunto. E uma pergunta que a gente tem que fazer agora é a seguinte, com relação ao projeto da Polygon mesmo. A Polygon, a Matic aqui, perdeu seus fundamentos? Na minha visão, não. Sabe por quê? Porque quando você olha os dados on-chain, aqui as informações, as métricas da rede, quando você dá uma olhadinha aqui no TVL, obviamente, você tem uma caída no TVL, também na questão do volume de negociações, ó, tá? Mas mesmo assim, mesmo com essas quedinhas, estão se mantendo. Então você não tem algo que é extremamente chamativo, que fala, opa, peraí, ó, isso aqui tá me chamando muita atenção, ferrou pra Matic, cara, o negócio vai a zero, sei lá. Não, isso não está acontecendo, principalmente quando você olha os dados bem aqui, conforme eu estou mostrando. Com relação a taxas, ela está coletando taxas, naturalmente, né? Eu vi muita gente já falando, ah, mas a Matic, a Polygon POS, a rede da Polygon principal aí, coleta poucas taxas. De fato, né? Por que ela coleta poucas taxas, pessoal? Porque as taxas são extremamente baratas. Então você paga aí numa transação dízimas de centavos de dólar em Matic. Então, naturalmente, essas taxas serão menores do que se você comparar com uma rede ZK Rollup, por exemplo, uma ZK Sync ou uma outra rede aí com esse tipo de tecnologia. Quando você pega aqui em termos de usuário, você tem aqui uma quantidade bem razoável de usuários, né? Isso o gráfico mostra pra gente com muita clareza. Deu uma caída, mas isso aqui vale para outras redes. Por exemplo, vou deixar um gráfico em algum cantinho da tela aqui para você, o gráfico do TVL total aqui no mercado DeFi. Então é natural, quando você tem quedas no mercado, muito dinheiro acaba saindo do mercado DeFi também. E essa que é a grande moral da história. Quando você compara a Polygon, a rede POS, a gente pode comparar outras, né? A Polygon não é só, o projeto Polygon não é só a rede POS, é um conjunto ali, um hub de tecnologias focadas para a escalabilidade da rede Ethereum. Mas enfim, quando você compara a Polygon POS com outras grandes redes, né? Fazendo uma comparação aqui, comparando em termos de número de endereços ativos, a gente está na faixa dos 330 mil K, essa roxinha destacada que a gente está vendo aqui é a Polygon, comparando com elas, ó, aqui ela vai perder para BNB Smart Chain, talvez bater de frente com a rede Ethereum, entre outras. Então você vê claramente que tem ali o fundamento estabelecido no projeto da Polygon, na Matic aqui no caso, perfeito? Quando você compara em termos de transações diárias, que a gente está vendo, ó, cerca de 2,3 milhões de transações diariamente, ela vai perder ali para Solana e para a rede BSC, conforme a gente está vendo aqui, que são essas duas redes aqui, a Polygon é a roxinha. Tá? Dá para fazer uma comparação com a Polygon ZK EVM, que já está rodando e já está bacana essa rede, mas eu vou focar na POS, que até agora é a rede principal. Ok, pessoal, fazendo uma comparação em TVL, praticamente a mesma coisa, né? Vai perder, obviamente, para a rede Ethereum, perde aqui para a BSC e talvez para uma outra rede, mas se mantém estável, a linha está se mantendo estável exatamente da forma que você está enxergando e também em termos de volume nas DEX, praticamente o mesmo sentido. Ou seja, pessoal, na minha conclusão aqui, pergunta que a gente pode fazer, né? Polygon ainda faz sentido? Ela não perdeu os fundamentos, então até esse momento ela faz sentido sim. Até porque, galera, a Polygon ela tá focada em diversas atualizações interessantes, principalmente para o ano que vem, como por exemplo o projeto Polygon 2.0. O que é isso? É basicamente a unificação das redes, das cadeias ali dentro da Polygon em um ecossistema só.
Isso é muito interessante. Por quê? Porque aí você vai ter um conjunto de redes que eles chamam de public chains, que são as redes públicas, como por exemplo a rede Polygon ZK-EVM, que é um tipo de rollup, e a POS, que logo logo vai virar Polygon POS ZK-EVM Validium, e também um conjunto de redes personalizadas aí para empresas, por exemplo, que eles chamam de Supernet Chains, as redes personalizadas. Tudo isso em uma camada de interoperabilidade, então você vai ter um ecossistema interoperável, vamos colocar dessa forma, e também com um stake apenas de um token para todas essas redes, baseado aqui obviamente na rede Ethereum, certo? E o token mais para frente vai ser o token Pol, o Matic que nós conhecemos hoje, mais para frente ele vai acabar virando o token Pol, tá? Com uma mudança de tokenomics, tem uma série de mudanças e atualizações aí do projeto, por isso que eu acabo achando ele bem interessante. A gente pode ver aqui uma das próximas mudanças que vai ocorrer aí futuramente, vai ser a mudança da rede Polygon POS, que é a rede que você conhece, que provavelmente você aí que está me assistindo, você já operou nela, aquela que tem taxas baixas e etc. E essa rede POS vai virar Polygon ZK-EVM Validium. O que eles vão fazer aqui? Eles vão implementar a tecnologia de Zero Knowledge, que é o ZK, né? A prova de conhecimento zero, para deixar a rede relativamente mais segura, o que obviamente é muito mais, acaba sendo muito mais interessante. E também você vê uma série de atualizações aqui também por isso, pessoal. Você olha aqui na L2Bit, por exemplo, nós temos aqui a Polygon Midden, que seria mais uma rede public chain, que é aquela que eu mostrei para vocês, aquele conjunto, que é baseada na tecnologia de ZK Rollup também, a prova de conhecimento zero, e a migração da Polygon, que eles estão chamando aqui, né, de Polygon POS 2.0, que na verdade vai ser a Polygon ZK-EVM Validium. Eles colocam aqui o tipo de tecnologia que está por trás aqui também. Tá bom, Guilherme, entendi, mas assim, o que eu tenho que fazer? Aqui eu tô preso no ativo, eu tô preso na Polygon, quais seriam as suas perspectivas? Aí eu vou passar para você quais são as minhas opiniões, beleza? Então aqui falando do projeto Polygon, pessoal, essa que é a grande questão para mim, ó. Para mim, Polygon é um projeto que é para longo prazo, então para você vender lá nos próximos ciclos de alta, eu penso nessa forma que no momento atual, os momentos de queda, de correções aqui agora, são momentos que geram oportunidade para você entrar com estratégias de DCA sempre, como sempre falo para a galera, entrando com o que você pode perder, entrando com o que você que não vai te fazer falta, tudo bem? Então essa que é a grande questão, essas são as minhas opiniões. E só lembrando que nada é garantido no mercado cripto, pessoal, é um mercado extremamente volátil, esses projetos aqui eles podem não dar certo, muito embora eu acredite no projeto Polygon no futuro, ainda assim eu tenho que deixar bem claro para vocês, isso aqui não é a gente não tem garantia nenhuma de que de fato isso vai acontecer. E pra gente fechar com chave de ouro, galera, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui que é a seguinte: vocês querem uma previsão de preço, do preço por unidade, do preço da Matic, da Polygon? Esse vídeo aqui, se ele bater 500 likes, a gente vai fazer uma previsão de preço e vai postar aqui no canal. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários. Um abraço, Deus abençoe a todos. Fui, até mais.